Bem, vamos lá então. As mensagens estão sendo gravadas, tudo está sendo gravado. Estamos no Big Brother Brasil FUNEC Limited Edition. Galera, seguinte, então na aula passada aí nós fizemos todo o controle de login do meu usuário, né? Então gravamos os valores de inserção e fizemos o login dele de forma bem simples, né? E aí teve um dos colegas que falou, né? Deu aí o desafio de criar uma criptografia para essa senha não ser gravada como ela estava sendo e tudo mais. E o desafio foi lançado e ninguém fez, né? Eu sou um cogumelo muito triste. Mas eu sou um cogumelo feliz também. Alguém fez? Não, ninguém fez mesmo, né? Nem tentou, nem foi atrás, nem pesquisou. Não? Tô triste, então. Mas beleza. Vamos lá, então. Nós vamos fazer, então, uma versão. Eu já imaginei que vocês não iriam fazer. Eu trouxe uma forma, né, de fazer essa criptografia para vocês verem mais ou menos como funciona, qual que é a ideia. É um jeito bem simples, eu coloquei de um jeito bem simplesinho. A história por trás de criar esse tipo de algoritmo, né, obviamente é fazer com que que se for acessado o banco de dados, ou se propriamente o próprio dono desse banco de dados for visualizar os logins e senhas dos usuários, né, que ele não tem aí acesso a sua senha propriamente dita, né? Ele sabe que seu cadastro está ali, mas ele não vai ter esse acesso à sua senha diretamente, certo? Então, essa é a ideia da gente fazer aí esse controle. Olha só, chapéu, uma bosta. Então, esse controle aí, nós basicamente vamos fazer para visualizar a parte relativa a como eu vou gravar isso, que tipo de edição eu vou fazer para esse dado ficar mascarado. Pera aí que tem alguém pedindo para participar. O Felipe. Como é que eu vou gravar esses dados? Parece o Cork. E resgatar eles aí depois, né? Como é que eu vou fazer para o meu login e para minha senha serem gravados? Eu posso criptografar os dois, eu não vejo muito motivo. Tem algumas pessoas que fazem, eu particularmente não vejo sentido algum, né? O negócio é trabalhar ali com a senha, porque o login você vai precisar saber, né? Então, eu particularmente não acho interessante, certo? Então, olha, esse é muito bom. Vou tirar todos. Chega. Então, nós vamos fazer isso, tá? Ok? Bem, nós vamos trabalhar, então, inicialmente aqui com... eu vou fazer... Tá, eu vou fazer na minha model. Bem, pessoal, tá dando para ver aí tranquilo? Sim, né? Sim? Sim. Beleza, qual coisa vocês me falam aí? A gente Calma aí que eu segue... tô no Facebook aí, já vem. Tá. Vamos lá. Então é o seguinte, existem diferentes maneiras de fazer, né? Eu tinha falado para vocês darem uma pesquisadinha na criptografia. Eu upei o cadastro login, não foi? Projeto login? Foi, eu peguei o projeto de login lá. Projeto login, é o único que eu tenho aqui. Deixa eu ver, Heitor.
Heitor, tá tudo completo dentro do que eu tô aqui. Será que você não tinha já um com esse nome da primeira aula? E aí você tem que substituir ele lá. Às vezes já tinha da primeira aula. Você vê lá. Bem, aí é o seguinte, né? Existem. Mas dá uma olhada, o que o P aqui está completo. Existem diferentes formas de fazer isso. Depois vocês podem dar uma olhadinha, né? É o que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai usar MD5 e nós podemos fazer. A criptografia de César é a mais, abre aspas, simples, né, nesse sentido, mas você também pode criar a sua ideia de embaralhamento, de criptografia de modo geral, né? Então, você consegue. Deixa eu só tirar aqui para não tocar esse trem. Você consegue também estabelecer uma própria segurança para o seu sistema, de algum modo. Por quê? Porque a ideia de criptografia é que os outros não consigam, né, quebrar ela aí. Né? Só que quando uma criptografia ela se torna famosa e muito utilizada, ao longo do tempo, a ideia é que de alguma forma as pessoas consigam resgatar esse tipo de informação, tá? Então a gente vai começar a criar aqui. Logicamente, ela não é algo comum, então vocês podem buscar num site algo do tipo quando vocês precisarem, porque não são comandos tão fáceis de lembrar também, tá? Então é importante talvez você pesquisar, você dar uma estudada qual a melhor forma para você, tá? E aí vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar com alguns elementos um pouquinho diferente, porque ele vai gerar um código um pouco maior, então a gente vai precisar de uma extensão um pouco maior de arquivo, que nós vamos chamar ela de Big Integer. É um inteiro grandão. A gente vai fazer aqui criptografar senha. Achou, Heitor? Deu certo? Ah, beleza. Eu vou passar como parâmetro minha senha para essa criptografia. O Big Integer aí ele vai pedir para ser importado, tá? Uma biblioteca. Então, por favor, beleza, Heitor. Por favor, já façam essa inserção. Nós estamos na model, tá, Heitor? Então, vai lá na model e adiciona isso aqui. Pode fazer a inserção. Aí é o seguinte, nós temos basicamente que estabelecer algumas coisas. Como é que o MD5 ele trabalha, tá? Ele trabalha com o message digest, que ele vai modificar, ele vai conseguir alterar uma mensagem, digamos assim, tá? Então, message digest. Eu vou chamar de MD5. Ele vai pedir para ser importado aqui também, normal. Ok? Tá conseguindo acompanhar, pessoal? De boa? Tranquilo, né? Bem, a minha senha, ela tá vindo como string, mas como eu tenho que retornar ela com o big integer, eu tenho que criar uma variável big integer para ela também. Eu vou chamar de senha senha clip. Peraí, saiu o chat. Voltei. Vamos deixar ela como nulo por enquanto, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Aí é o seguinte, nós vamos fazer os comandos, depois ele vai pedir para circundar com try catch, tá? Em algum momento aqui ele vai solicitar, porque eu vou fazer operações igual a gente faz com o banco de dados. A hora que ele pedir, se ele não dividir certinho, a gente arrasta, muda e por aí vai. Bem, o message digest ele vai pegar uma instância, ele vai criar uma instância dentro dele com uma característica. No caso, a MD5 é a que a gente vai estar criando como característica para ele, um formato, digamos assim, tá? Então aqui MD5 recebe o message digest, carregar que ele tá instância,
MD5. Ok? Beleza. Nós vamos resetar ela. Tá? Então, zerar basicamente. Se tiver alguma coisa em cache, algo do tipo, ela vai estar zerando. Isso é só precaução. Dificilmente isso acontece hoje em dia, tá? Mas é bom a gente precaver, né? Faz um update aqui. Aí é o seguinte, nós vamos trabalhar com a senha e a gente vai usar a gente vai trabalhar pegando os bytes dela, tá? Bytes. Vamos ver se funciona. Get bytes. Offset 0. Length. Ok. Acho que aqui já vai pedir, já vai pedir para circundar. Já vamos circundar porque aí a gente já constrói tudo separado. Ele tá vendo? Ele vai circundar só o primeiro e a gente já deixa tudo dentro de um try só. Circunda aí ele, deixa dentro de um try. Try, try, try. Turururu. Circundaram aí? Eu vou voltar a CT, que é bom demais. É, doido que eu me distrai com o ET, eu não posso ficar com o ET. Então o que nós vamos fazer, tá? Basicamente nós vamos trabalhar com essa ideia de fazer o get bytes. A gente vai transformar essa senha com o MD5, a gente vai converter ela em bytes, tá? E nós vamos aí trabalhar com duas instâncias. Então, a primeira delas é eu usando o espaço ali zero para guardar essa informação da senha em bytes, né? E também o tamanho dela. E posteriormente eu vou fazer agora a conversão já da senha criptografada, certo? No primeiro momento ali, eu estabeleço então que eu vou fazer o update da minha MD5, dos valores da minha MD5, né? Que é a minha variável message digest. Ela vai estar recebendo a senha, então a quantidade de bytes da senha, e ela vai estar recebendo o tamanho dessa senha, porque o algoritmo ele vai trabalhar com essas duas informações para gerar a minha hash, né, que a gente fala. Então nós vamos aqui. Senha, né, crypt, que eu criei ali em cima, que é minha senha criptografada, igual a new big integer. Um md5 ponto digest. Beleza. Ok, não, beleza. Então eu estou basicamente falando para ele pegar o valor que ele converteu ali para mim, né? Que ele estabeleceu ali para mim. E legal que eu coloquei num copo porque estava muito gelada. E aí eu estou bebendo na garrafa. É, eu vou colocar então aqui o meu big integer. Eu já crio ele, eu já instancio ele passando alguns parâmetros, né? Dentro do big integer, quando eu passo os meus parâmetros aqui de primeira inserção, né? Opa, quem tá chamando aqui?
Pablo. Então, quando eu passo aqui como parâmetro já o valor de 1, né, ó, indicando o index dele, e o valor da minha variável MD5, que é uma message digest, então MD, né, e aí 5 é... Pablo, acho que conseguiu conectar, né, Pablo? Acho que sim, eu aceitei ali, apareceu que está participando. Paulo, a gente está com o mesmo projeto da aula passada, tá? Tá lá na central, se você precisar. Eu só acrescentei essa parte desse código aqui. Então, nessa MD5, eu estou falando para jogar dentro dessa senha criptografada. Então, basicamente eu tenho uma classe que eu vou passar para ela valores. Então, ele vai pegar valores em bytes, vai pegar o tamanho da senha e vai gerar para mim através de códigos já prontos, né? Da criptografia MD5, aí no caso, que é um módulo de segurança, né? Tem alguns que vão usar o security também, em alguns outros casos. Se nós estivéssemos usando talvez a criptografia de César, que é a mais simples, eu acho que tem um módulo dentro do security que tem isso aí, tá? Mas não vem ao caso agora. Bem, então nós vamos estar fazendo isso. Ele vai converter aqui, ele vai pegar essas informações aqui e jogar dentro da minha variável chamada MD5, que é uma message digest. Bem, legal, bacana. E depois disso, eu tenho que fazer uma conversão dela para Big Integer, porque eu vou querer devolver essa minha senha criptografada pro meu usuário de alguma forma, tá? Aqui existem várias formas de você fazer isso, você fazer essa devolutiva. Pode ser por return. Eu poderia aplicar direto a variável aqui, né, e não aplicar lá fora. Bem, aí a gente meio que escolhe isso, tá? Mas aqui eu vou fazer com o return normal, só para vocês verem, mas se você quiser, você podia fazer tipo um this ponto senha do usuário e fazer a conversão aí, né? Só que assim, para fazer a conversão, eu preciso converter esse big integer em string, até porque a senha está como string, né? A gente colocou ela como string. Ok? Beleza? Então vamos lá, eu tenho que fazer um return aqui da minha senha criptografada. Senha crypt. Beleza, deixa eu conferir, deixa eu salvar para ver se não tem nenhum erro. Beleza, sem nenhum erro de vocês aí, ok? Também? Beleza, maravilha. Pessoal, isso aqui assim, de forma geral, de linhas gerais, essas coisas muito específicas de segurança, coisa e tal, vocês não precisam ficar decorando, lembrando, ou tipo assim, é essencial eu decorar tudo isso aqui. Não, de forma alguma, tá? O essencial é você conseguir usar. Então, se eu preciso de uma segurança extra para o meu sistema, vai atrás de uma MD5, vai atrás de uma criptografia específica, né, para você colocar no seu sistema. Você não tem que saber colocar, entendeu? Esse tipo de coisa é um pouco, né, vai depender do momento de como você estiver trabalhando. A ideia da MD5, então, é ela só ter um caminho. Peraí que o chat saiu aqui. Ela só ter um caminho de ida. Então, ela é um tipo de criptografia. Oi, papo. Vai digitando aí, que eu leio. Ela é um tipo de criptografia que ela só faz um caminho. Depois eu comento sobre isso. Que ela só faz um caminho, ela só vai criptografar. Porque a ideia aqui não é descriptografar, tá? A ideia é eu vou criptografar, ponto final. Não vai ter um momento que eu vou falar, pega a senha que está no banco e vou descriptografar ela. Não é essa a ideia. Muito pelo contrário, a ideia é que realmente você vai fazer a criptografia uma vez e em cima disso, né, você vai conseguir ter exclusividade. Aí a gente vai ver como a gente vai conseguir essa exclusividade. Mas o fato é a ideia de uma criptografia, ela é sempre
até alguém descobrir uma chave contrária ou descobrir o que ela representa. Então, por exemplo, se eu for lá e colocar uma senha 1, opa, 4 uns, ele vai gerar isso aqui para mim. Ah, então quer dizer que se eu ver lá na minha tabela que alguém gerou lá o nome, sei lá, Mateus, quer dizer que o cara digitou 4 uns é a senha dele. Então eu consigo identificar por meio disso. Aí os caras fizeram tipo uma tabela contra hash nesse sentido aí, mas eu não sei em que pé que tá essa parte de segurança. Eu não sei como é que tá. Tá? Mas assim, a ideia é a gente criptografar para ela ficar criptografada no banco. Para não ter aquilo, não sei se vocês já fizeram isso, né? Mas quando você vai lá e solicita recuperar sua senha num site, e o site te manda a sua senha, puta que pariu, né? Então, assim, os caras estão fazendo do jeito totalmente errado, quer dizer que se alguém entrar ali, consegue visualizar a senha de todo mundo, basicamente. Então, ela não fica aí particular, abre aspas. Beleza? Então eu estou fazendo isso no model. Então eu estou trabalhando com a ideia de todos os atributos e métodos que vão realizar alguma ação. Eu estou colocando dentro da minha model para ficar padronizado. Então isso aqui faz uma criptografia de senha. Ah, eu poderia criar uma classe só de segurança? Poderia. Uma classe separada, tipo, só para segurança. Tem gente que faz isso, de tipo, quem tá pedindo para entrar agora? Porcaria, tem um negócio errado. O José. Tem gente que realmente cria. Às vezes vocês vão ver, se vocês pesquisarem, irem atrás, o pessoal cria a útil, né? Uma classe Opa, tudo... útil. Opa, e aí, José? Eu falei aí, José, parece que tô falando sozinho, mó triste. Não, tô aqui, eu ouvi, cheguei, oi, tudo bem? É porque meu nome é José. Tururu, eu sou um ET. Daqui a pouco eu vou tirar o ET. Eu enjoo dele também. O do olhão também é bom. Mas esse fica muito bugado. O ET ainda é mais legal. Beleza? Ok? Bem, agora o que nós temos que fazer? Basicamente, eu vou estar. Se eu construir aqui na minha model, em algum momento eu tenho que aplicar ela. E aí, que momento seria esse, né? A senha o usuário vai estar digitando normalmente. O que vai mudar aí, no caso, é o processo de como eu vou gravar essa senha, tá? Eu tenho aqui o meu método, beleza? Ele está recebendo a senha. Então agora eu vou lá na minha. Cadê? Pessoal, outra coisa, tá? Tem como fazer essa segurança no banco de dados, tá? Então, se quiser, dá para fazer direto no banco de dados uma criptografia, para ao invés de ser no lado software, ele fazer no lado banco de dados. Então, por exemplo, dá para o banco de dados fazer isso. Ah, então minha programação fica normal, só que a hora que ele vai gravar no banco, ele vai gravar de outra forma. Não é a forma que a gente está fazendo, tá? Na DAO eu não vou mexer, já que eu não estou trabalhando dessa forma. Eu vou trabalhar aqui, eu vou mexer, fazer as alterações aqui na minha controller. Certo? E assim, eu tenho dois momentos aqui. Um momento em que é o meu cadastro e um momento em que é o meu login. Tá? São duas coisas aí separadas que a gente vai usar da mesma ideia, da mesma lógica para trabalhar com eles, tá? Bem, vamos lá. Aqui é o seguinte, eu vou ter que fazer criptografia antes de passar, antes de gravar de fato na minha model. Então eu recebo a informação, vou criptografar ela e após criptografar ela, que eu vou guardar essa informação na minha model. Então eu já vou guardar criptografada, tá? Como é que eu vou fazer isso então? Para eu fazer isso, eu sei que a minha classe usuário model, o meu método que está lá dentro, que é o de criptografia, cadê ele? Criptografar senha, ele é um método tipado que dá um return do tipo big integer.
Aí o que acontece? Na minha control atualmente, eu não tenho esse big integer, certo? Então eu tenho que criar ele aqui. Crypto, que aí é do Superman. Aqui também é necessário eu fazer a importação, tá? Do big integer, porque ele não é um tipo de dado comum aí. Bem, então é o seguinte, criei minha variável aqui do tipo big integer, e aqui no meu e-mail, beleza, o e-mail vai estar indo normal, não estou criptografando o e-mail, tá? Eu estou deixando ele normal, não faz sentido criptografar ele com MD5. E aí eu vou trabalhar com a senha desse meu usuário. Bem, então o que eu vou fazer? Eu tenho a minha variável cripto, ela vai estar recebendo um valor, e aí o valor que ela vai estar recebendo é o valor que aquele método criptografar senha vai me retornar. Então ela vai estar recebendo um valor do meu usuário, usum.criptografar senha. E aí eu vou passar como parâmetro para ele a minha variável senha, certo? Ok? Beleza? Que isso, velho. Tudo beleza. Maravilha, maravilha. Beleza, então. Aí é o Meu seguinte. pão na sua mão. Que isso, velho. É... Beleza. Esse é o melhor ainda, né? Esse é bom. Vamos lá. Então, o que acontece? Aqui, eu estou pegando a minha senha enquanto string, normal, passando ela como parâmetro. O meu método criptografar senha vai criptografar essa senha. E, né, depois de criptografar essa senha, ele vai... essa é muito boa. Ele vai, então, devolver em forma de big int para essa variável cripto minha, ok? Beleza. Essa cripto, ela vai ser uma big int, então eu vou ter que fazer um pouquinho diferente com ela aqui. Eu não posso mais passar ela aqui como um parâmetro comum, eu tenho que passar ela, né, basicamente como uma string. Então eu vou fazer aqui, ó, crypto.toString. Então eu estou convertendo o meu big int para string para eu passar como parâmetro. Beleza? Ok? Legal? Tranquilo? Sim, né? Na parte de baixo, na parte de login, lembra que eu falei que dentro da MD5 eu não tenho uma conversão contrária, uma descriptografia? Por que eu não tenho essa descriptografia? Buguei. Porque eu quero que o meu usuário grave e o dono dos. Porque assim, se eu tivesse uma descriptografia fácil, o dono do site, o dono do, sei lá, o Facebook, poderiam ir lá e descriptografar e saber a senha de todo mundo, por exemplo, né? Poderia fazer isso dentro de um sistema tranquilamente. Então, o que acontece é você ter esse tipo de coisa. Então, quando o site é um pouco mais estranho, ou pelo menos a primeira vez que vocês se cadastram em alguma coisa, eu dificilmente uso uma senha padrão minha, uma senha que eu uso nas outras coisas, ou que faz parte da minha ideia de senha ali. Normalmente eu uso uma senha bem zoada, aí eu falo, beleza, tá legal, tá, como é que ela me devolve isso aí? E depois eu gravo uma senha mais costumeira aí. Bem, então nessa ideia eu não consigo descriptografar para comparar, igual eu estava comparando. Então, se nós estávamos aqui no usuário, ó, nós estávamos comparando, né? Se a senha for igual à senha que está no banco, legal. E aí, como é que eu vou fazer isso agora? Se eu só tenho a criptografia, eu não tenho como saber qual que era a senha descriptografada de lá. Porque vai aparecer uma sequência lá de números que o Pablo colocou como senha, né? Então ela vai embaralhar lá e vai colocar. Só que eu não tenho como fazer o caminho reverso.
Um, dois, três. Aí ela vai embaralhar. Eu não tenho como fazer o caminho reverso. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir comparar para realmente fazer esse login? Alguém tem alguma ideia? A hora é agora, hein? 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Só criptografar de novo e testar. Quem falou isso? Eu, Eu João quem? Paulo. João Felipe. Paulo. Ele fez ter a voz de homem, né? Então, João, exatamente. Parabéns. Ganhou meio ponto na média final. Me very cobra nice. depois. Tá gravado. Mentira. Tá, eu vou gravar que é mentira já, porque não tá. Pô, o senhor falou meio ponto. Sabe de uma coisa que eu lembrei? O senhor tinha prometido meio ponto pra quem curtisse sua página no Face, hein, professor? Bem lembro Era meio disso. ponto ou meio ponto? Pô, é verdade, Filho, era uma coisa. você acha que você tirou E aquele agora? meio ponto na média Ainda como? bem que eu descurti essa página. Você acha que você não zerou na média por quê? Por causa desse meio Ai, ponto aí. porque pelo meu esforço eu consegui meio ponto. Eu fiquei com meio, não fiquei com zero. Tá vendo? Por curtir a Por causa página. do- eu escrevi meu nome certo na avaliação. Não escreveu, não. Sinto muito, você errou. Ô, isso aqui é muito É verdade. bom. Eu coloquei Pablo, só Pablo. É isso. Pablo. Pablito. Pablito Teves, ok? Então, exatamente como o meu amigo Joãozinho. O João ficou nerd aí, ó. Ele tá estudando nessa quarentena, tá nerd. Eu vou manter o da. Isso aqui é interessante, é descolado. Final de festa, final de casamento. Então, eu vou exatamente fazer isso, tá? Eu vou pegar a senha original, que o meu usuário vai redigitar para fazer o login, e eu vou aplicar a MD5 nela. Então, quer dizer, que se a senha que ele digitou com a MD5 em cima for a mesma que está no meu banco, ele obviamente vai dar certo. Então, eu vou fazer a mesma ideia, tá? Então, eu tenho que fazer o mesmo procedimento aqui do Big Integer. Eu vou chamar aqui também de cripto. Mas eu não tô mais GT. Triste, agora eu tô. Chamei de cripto. E eu vou fazer o mesmo processo, né? A cripto vai receber. Eu uso M. Ponto criptografar senha. Vou estar passando a senha aqui. Então eu estou fazendo a mesma criptografia como se eu fosse gravar ela de novo, só que agora eu estou jogando ela, eu vou jogar ela, né, basicamente, para o meu login. Tá? Aí é a mesma coisa aqui, ó, tem que fazer um toString, porque senão não vai pronunciar. Beleza? Ok, ó. Bem, agora, se vocês fizeram isso aí, não estiver dando erro, nem nada do tipo, façam o teste aí. Tentem gravar um novo usuário. Tá coçando minha perna. Tentem gravar um novo usuário com uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 para vocês verem qual que é o efeito que ele vai causar no banco de dados de vocês. Assim, se alguém tiver senha, eu mostro aqui no meu qualquer coisa. Deixa eu ver se eu consegui criar aqui. O banco de dados está meio zoado. Que problema de banco, Felipe? Ah, problema no Postgres direto. Entendi. Tá, deixa eu só então jogar o script que eu, que eu fiz na outra aula aqui pro meu banco. Espero que ele ainda esteja aqui. Eu tinha feito. Ah, tá aqui embaixo. Próxima aula, eu falei semana passada. Que na próxima aula ia estar tudo pronto. Tururu. Ah, tá.
Tá, o legal mesmo era ter feito um antes e um depois, né? Como vocês fizeram na outra aula aí. Pra você ver um pouquinho da diferença. Mas deixa eu executar aqui, deixa eu ver se. Como que eu crio aqui? Projeto. Projeto login, tá o banco. Deixa eu ver se tá aqui. Tá com o mesmo nome já. Deixa ele só executar. E aí eu. Fazer o cadastro aqui. Colocar o e-mail do Ferhype _ Free Fire @gmail.com. E a senha dele é uma senha bem difícil. Porno. E aí eu vou cadastrar. Usuário cadastrado com sucesso. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Para vocês conseguirem visualizar. Espera aí que meu banco de dados está zoado. Pessoal que está testando aí, deu certo? João, Matheus, Heitor, Ju, Pamela, Pablo. O meu não deu certo, não. Tá dando erro de banco aqui. Mas não tem. no banco. Sei lá. Deu, Ju? Eu tô vendo aqui. Tá, vê aí se me fala. Ele apareceu, né? Ele apareceu em uma sentença bem maior do que a comum ou que foi digitada, certo? Eu vou mostrar já aqui na minha tela também. Para quem não tá com. Eu vou cancelar o compartilhamento e vou recompartilhar com vocês aqui. Apresentar. Uma janela. Veja de mim. Estão vendo aí a minha tela? Vai aparecer, eu acho. Ó. Eu não sei se está tão visível aí, mas acredito que dê para ver. Tá aqui então meu usuário, ó, Ferhype _FF, e a senha que eu tinha colocado como corno, ela se transformou nessa cadeia de números aqui, ó. Então, ela se transformou na cadeia de números que eu não consigo identificar aqui, né, qual que é a senha que o Felipe se inscreveu no meu site, por exemplo. Então, mesmo que eu quisesse, teoricamente eu não posso fazer o contrário. Ela só vai para que realmente só o Felipe tenha acesso a essa senha. Claro que, por exemplo, quando a gente, vamos supor lá, quando aí você fala, mas e se eu solicitar uma nova senha, que ele vai gerar uma senha provisória para mim? Como é que ele, porque como é que ele não vai converter, ele não vai jogar o MD5, por exemplo? Naquele período de tempo, ele não vai jogar MD5. Ele vai fazer por um update para um outro lugar que não está aplicando a criptografia. E aí, a hora que você entra e você vai, redefinir sua senha, para não ficar aquela provisória, por isso que ela é provisória, porque não vai ter tempo de alguém, né, entrar ou fazer muita coisa com sua conta nesse meio tempo, você vai, a hora que você for trocar, aí essa nova senha ela vai ser criptografada de novo para ninguém ter esse acesso, tá? Então essa é basicamente a ideia. Então dentro de um exemplo aqui, eu vou só executar de novo e vou gravar um outro dado. Gravei uma outra informação aqui. Bem, a senha que eu coloquei lá no meu cadastro foi 123. Entendeu? E ela gerou toda essa informação. Opa, tem gente gravando um áudio aí, hein? Beleza? Sacaram qual que é a ideia? Agora
Funcionou, da Ju funcionou, do Heitor funcionou, da Pamela funcionou, do Pablo também. José, funcionou no seu? Matheus, deu certo aí? Eu tô fazendo teste, peraí. Tá. Legal, né, pessoal? Então, assim, traz um pouquinho mais de segurança para esse tipo de sistemas que a gente desenvolve, então ele se torna um pouquinho mais agradável. Deixa eu tirar o filtro dele. Aí deu certo, deu certo. Deu certo? Maravilha. Tá, então, assim, dentro do contexto geral, a gente vai trabalhar com algumas coisas nesse aspecto, tá? Dentro de tabelas 1 para 1 para N, eu acho que vocês já estão tão mais ambientados, né? Mas a gente ainda vai fazer mais alguns testes nesse sentido. E nós vamos trabalhar também com N para N, que aí ela, assim, não é que ela é mais difícil, mas ela muda detalhezinhos de banco de dados, ela vai acrescentar uma coisinha ali ou outra, né? Porque você vai ter que trabalhar com inner join. Vocês já viram isso em banco ou não? Já. Não, beleza, maravilha. Que aí a gente consegue utilizar as coisas de inner join, esse tipo de coisa de banco para aqui dentro da programação, tá? Então a gente vai trabalhar com isso. A gente vai trabalhar com relatórios. Então, até agora, por exemplo, nós fizemos dados cadastrarem, retornarem e tudo mais, mas nós vamos fazer esses dados, eles também poderem ser impressos ou gerar documentos para nós de forma um pouco mais agradável, né? Dá para gerar gráficos, dá para gerar informações relevantes direto em forma de documento. Ok? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Ok. Ok. Não? Tudo tranquilo? Beleza? Tá dando para acompanhar então? Tranquilinho? Beleza, maravilha. Então esse projeto de login, tá? Nós vamos deixar ele assim. O que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Eu vou pedir para vocês incorporarem esse projeto de login naquele projeto maior que vocês estavam fazendo, tá? Aí é o seguinte, nesse projeto maior, a gente já vai usar como uma atividade, vocês vão, além de jogar essa parte de login, mas é óbvio que não precisa ir para essas outras telas que eu coloquei como exemplo, vai para a tela do seu sistema normal, faça com o cadastro do seu sistema, então todos os dados que você considerou lá como dados de um usuário, eu coloquei só 2 aqui, mas você coloca de todos para fazer o login lá. Então vocês vão implementar isso para mim, implementar essa parte de tá ruim a conexão. Tá cortando meu áudio? Para todo mundo ou só para o João? Aqui cortou também um pouco. Tá, eu vou repetir. É a net que dá sítio. Tá, eu vou repetir, João. Se cortar, você manda no chat de novo, qualquer coisa eu escrevo, tá? Deixa eu já me organizar aqui. Acho que não tem problema não. Deixa eu abrir aqui a parte do chat. Eu vou falando qual coisa você avisa. Então essa vai ser a ideia. Vocês vão criar, né, no projeto principal lá de vocês, que vocês estavam mandando, criar um login para o projeto principal, utilizando os conceitos aprendidos, apresentados na lembrando, então, né, que vocês vão então usar esse login que vocês aprenderam a fazer aqui lá no projeto principal de vocês,
Lembrando que os dados de cadastro e login devem seguir os dados que vocês construíram para o projeto. Então, se o cadastro de vocês lá na model do usuário. Então, quer dizer, se lá você colocou mais informação, menos informações, ou a forma de logar estiver diferente, você vai ter que trabalhar de forma diferente. Mas eu acho que dá para usar esse modelo que nós criamos, né? Acrescentar um campo ou outro, fazer uma mudancinha desse tipo, é de boa. Você já tem até o cadastro de usuário lá. É só você basicamente fazer o login dele, né? E a tela gravar as informações de cadastro você já tem. Então, basicamente, acredito que seja só fazer a parte de login e implementar aí uma criptografia, né? Então, vocês podem usar MD5 para implementar. Eu preferiria que vocês tentassem, de alguma outra forma, fazer alguma criptografia ou usar alguma outra criptografia, né? Tem a de César que eu falei. O Pablo, deixa eu copiar aqui, eu não sei se fica depois, mas como você estava me ouvindo antes, você não perdeu muita coisa, não. Eu vou replicar aqui. Então, eu queria que vocês pegassem essas informações que vocês usaram nesse projeto, moldassem elas para aquele projeto lá e, né, implementassem alguma criptografia que vocês buscarem aí na internet ou, né, no pior dos casos, implementem pelo menos a MD5, que é essa que a gente estava usando, tá? No caso, pelo menos ela, vocês vão me implementar para me passar o projeto já com esse login de vocês, fazendo aí da forma. Oi? Até quando? Até amanhã. Obrigado. Tô zoando, tô Esse. zoando. Deixa o chat aqui, tá? Não atualizou. Até amanhã não, tô brincando, relaxa. Pessoal, vocês acham que até na quinta-feira dá para fazer? Senão eu posso jogar ali para um sábado, pro sábado ou domingo. Tá, então vamos fazer o seguinte. Tá, eu vou jogar então lá pra entrega ser no domingo, beleza? Ok, mas com a condição que vocês se empenhem em fazer uma outra criptografia. Pode ser? Beleza. E aí é o seguinte, na semana que vem, na terça-feira, dia 19, eu vou selecionar algumas pessoas para mostrar o código e explicar. Os coleguinhas. Não, só mostrar, só mostrar. Pode ser? Não, assim, eu escolho algum. Caramba, vou faltar. Não, eu escolho alguns, mas se não quiser, não precisa, entendeu? Eu não gosto de forçar ninguém também. Então, se não quiser, não precisa, mas quem quiser vai me deixar mais feliz. Não vai perder nota, não, fica sossegado. Ok? Beleza? Então a gente vai trabalhar com esse projeto. Como a gente finalizou o primeiro projeto, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desse formato da gente fazer um projeto separado e unir nesse maior. O que vocês acham desse formatinho? Eu achei da hora, maneirão. Eu achei da hora. O problema é que, pra mim, tipo, eu tô tendo que assistir mais as aulas gravadas do que a online, porque essa merda dessa internet. Agora eu caí do computador e tô pelo celular usando 4G. É isso. Um robô, parceiro. Tururu. Tá, mas assim, de boa. Eu vou sempre upar os vídeos lá no YouTube, tá? Então fiquem à vontade para ir olhar lá depois e ver tudo certinho. E se precisar do código, eu também vou estar upando para vocês esse código.
né, assim, vai ficar meio que a critério de vocês. Na minha percepção, eu espero que vocês realmente façam junto comigo, ou seja depois vendo as aulas offline em algum momento, para vocês pegarem o jeito, né, pegarem as implementações. Então, assim, é uma questão de vocês vão ver agora, se vocês forem pesquisar sobre a criptografia, vocês vão ver que aquilo que eu falei lá em sala, lá atrás, que era tipo, ó, galera, o importante é você saber o que os códigos fazem, ele é importante para vocês pesquisarem esse tipo de informação, para você entender o que o cara está fazendo ali, né, o que ele está usando o objeto, aqui ele está usando tal coisa, para você meio que, vamos falar assim, decifrar o código do cara e entender por que ele está fazendo aquilo, entendeu? Ou porque aquilo é bom e porque que aquilo é ruim, porque aquilo funciona e aquilo não funciona, para você achar os caminhos do que você quer. Então, assim, quando eu particularmente desconheço, mas se alguém já achou algum canal de Java, algo assim, que tenha um conteúdo legal, cara, compartilha com os colegas, porque às vezes tem colegas que me pedem isso e eu particularmente não sei nenhum porque eu não gosto de videoaula e os que eu vi eu não gostei. Então, assim, eu tenho alguns que eu compartilho, mas não é a mesma pegada que eu uso, entendeu? Então, assim, de básico, orientação a objeto e o basiquinho de Java, eu normalmente indico lá o do Gustavo Guanabara, mas fora esse, eu particularmente não achei nenhum curso, assim, específico que eu goste, tá? Então, mas assim, eu vou compartilhando os vídeos aqui, mas se vocês quiserem coisas extras, eu aconselho vocês a fazerem esse caminho, entendeu? De tipo, ó, o que eu quero fazer hoje? Eu quero implementar uma criptografia. Vamos lá, quais são as criptografias disponíveis? Ah, tem essa, tem essa, tem essa. Como é que funciona essa? Ah, assim, eu consigo fazer, já tem pronto, eu posso usar, né? E aí você pode pesquisar, tipo, ó, a criptografia de César em Java, né? Vai aparecer alguma coisa assim, né, nesse sentido. Ou criptografia Java, e aí vai aparecer algumas possibilidades. Vocês vão ver que não foge muito do comum, não, né? Eu acho que se vocês conseguirem compreender essa ideia de o que cada código faz, o que é um objeto, o que é construir. Então, se a gente pegar aqui o que a gente fez hoje, tá? Deixa eu compartilhar minha tela de novo, aí dá para vocês irem acompanhando comigo. Minha linha de raciocínio. Deixa eu ver se vai aparecer aí de novo. Apareceu, né? Ó, por exemplo, pessoal, se a gente pegar aqui, ó, nesse código que eu passei para vocês aqui hoje, tem várias coisas que a gente não tinha usado ainda, tá? Se a gente for ver de maneira geral. Lógico, tem algumas coisas como eu disse para vocês, tá, cara? Vocês não têm que ficar decorando tudo isso aqui, não, tá? Eu acho que, assim, não dá, cara, não dá para você decorar tudo isso. E, assim, é um treinamento, né? Quanto mais você usa, mais você decora, mais você sabe, mas no sentido de vocês, assim, então, às vezes, eu não sei muito bem como é que vocês vão estar, mas eu imagino que vocês estejam vendo várias coisas diferentes, então é muito difícil para vocês lembrar de tudo isso, tá? E assim, eu já adianto, cara, quem já mexeu pelo menos um pouquinho com programação, e aí eu acho que daqui, né, que mexia antes e talvez parou por um tempo, tem o Matheus e o Heitor, né? Os dois que. Não, Ué. não. Acho que o Heitor também, né, meu Heitor? Tinha mexido lá na outra facul, deu um tempo e voltou pra cá agora, né? Foi mais ou menos isso. Ou você tinha visto C lá, não lembro muito bem. Mas que seja. Mas assim, vocês vão pegar, por exemplo, coisas que vocês viram lá atrás, cara, e você ficar 6 meses longe, né? Tua cabeça já esquece. Não sei se foi assim com o Matheus, com o Heitor, ou quem mexe aí, ou né, alguma disciplina É que assim teve lá mesmo. atrás. Normalmente é assim, né, cara? Você fala, pô, eu sabia razoavelmente o Delphi lá. E aí você passa, sei lá, 3, 4 meses sem mexer, de repente você fala, cara, não sei mais nada de Delphi, né?
É bem por aí. Então, assim, Ô, tudo bem Coach, que se você pega... Oi, você lembra? eu fiquei um tempo, desde que eu saí da faculdade aí, que eu tava trabalhando de bolsista, Uhum. eu não tô indo trabalhar, né, por causa da quarentena. Aí eu parei de mexer com Delphi. Aí eu fui fazer um formulário hoje lá na Yoga, onde eu tô trabalhando. Cara, penei. Exatamente, cara. Então, assim, a minha dica, cara, é treinar, entendeu? Eu já falei isso pra vocês mais de uma vez e volto a falar. Pega o que vocês estão fazendo de pouquinho em pouquinho, começa a construir algo pra vocês, algo pra um parente, algo pro pai ver, pra mãe ver, pro tio ver, virar pro player de programação, né? Mas assim, porque assim, ó, por exemplo aqui, vamos lá, ó, o que que muda aqui? Essa estrutura a gente já conhecia ela praticamente inteira. E se você conhece a ideia, o conceito, você vai entender que isso aqui é o quê? O que que é isso? Respondam aí. Se eu vou bater em vocês. Está gravando. Não me façam vergonha. Tipo da função, né? Então, só que aí você fala, pô, é, ainda bem que não aparece no vídeo, né? O chat. Ainda bem, pessoal. Acreditem. Ele fica só gravado, mas não aparece. Fica gravado. Fica gravado, mas não aparece. Então, o que acontece? O que o Zé falou aqui, ó, o tipo da função, né? Exatamente, é o tipo da função. Você não sabe, por exemplo, o que que o big integer é, o quanto eu posso colocar nele. Só que se você for ali no Google, em, sei lá, 1 minuto, você descobre o que que é o big integer, por que que ele é usado, né? Qual o sentido do big integer. Mas o importante é você falar, isso aqui que eu tô olhando na internet é um método que está passando um parâmetro e que ele é do tipo big integer. O que que o big integer é? Não sei. Aí a gente vai para os outros pontos, né? Então aqui, o que que ele está fazendo? Ele está criando uma variável, né, do tipo meu chat saiu, peraí. Aí. Do tipo message digest. Mas o que que é essa porcaria do message digest? Vai pesquisa. O que você não sabe, vai pesquisa. Só que pelo menos você tem que ter essa noção de que isso aqui, né, é criando aqui um objeto ou então uma variável do message digest. Por isso que você vai ter que ir atrás de pesquisar para ver o que está rolando. Depois aqui, você vai olhar e vai falar, está criando uma variável e está inicializando ela como nulo. Beleza, não mudou quase nada do que a gente sabe. E aí depois entra comandos específicos, né? Aí você vai começar a entender, aí você tem que pesquisar, né? Então, o que que o message digest getStance faz? Por que que, né, eu estou usando o MD5 aqui? Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia do reset? Qual que é a ideia do update? Então ele está fazendo um update no MD5. Isso aqui é o quê? Se é o parêntese, né? Está separado por vírgula, quer dizer que são parâmetros que estão sendo passados. O que que o getBytes faz? Vai lá no Google, getBytes, Java, e descobre o que ele faz, certo? Qual que é essa estrutura do update? Que isso aqui faz? Então, é tudo dentro desse conceito de você ir aprendendo com a sua necessidade e você vai se ajustando. Então, a variável aqui vai receber uma nova instância aqui do big integer, né? E por que ele está recebendo isso? Por que eu estou passando os parâmetros? E vai indo atrás, né? Tudo nesse sentido. E aí entender um pouquinho da ideia pelo qual você quer fazer e pôr a cabeça para pensar um pouquinho, que é a parte de eu falar para vocês aqui, ó. Pô, se eu só tenho a criptografia para criptografar e eu preciso depois comparar se a senha é a mesma, pô, então eu vou fazer lá o que o João falou, né? Eu vou criptografar de novo essa senha que o meu usuário está colocando para logar, para comparar ela, né? Então, opa, legal. Então já consigo fazer o meu login aqui, já consigo ajustar o meu software de acordo com as minhas necessidades. Ok? Então, assim, essa é a minha dica maior para vocês, cara.
comecem a fuçar, porque eu acho assim, né? A tecnologia, ela, uma das que está menos sofrendo, na verdade, tá em ascensão até nesse período, né? De quarentena, que todo mundo está dependendo, todo mundo está precisando, todo mundo está querendo mais tecnologia e de forma melhor. Então, assim, vocês têm que se planejar para a hora que vocês, né, tiverem aí saindo da faculdade ou pegando um estágio, né, vocês estarem prontos nesses quesitos. Então, assim, né, depende de vocês essa parte, basicamente. Então, é ir pegando aos poucos, né, então, onde que eu preciso mudar? Pô, vai lá, testa, eu preciso pôr na DAO esse código aqui, testa na DAO. Funcionou? Não. Por que que eu sabia que isso aqui, por exemplo, esse código aqui, né, ó, por que que eu sabia que na estrutura que eu pensei, ele não poderia ir na DAO? Porque ele não vai mexer com um banco de dados. Não, pera, ele vai mexer com o banco de dados, que eu tenho uma outra tabela que eu vou cadastrar, depois eu vou comparar as tabelas com o inner join, né, ter mais esforço lá, por exemplo. Tudo bem. Se fosse isso, você poderia fazer alterando sua DAO. Só que do contrário, você não precisa. Então, por isso que a gente trabalha com o MVC. Né? O MVC, na model eu tenho todos os atributos e métodos. Minha controller ela vai ser responsável por enviar diferentes métodos. Ali, ao invés de, por exemplo, eu editei no nosso próprio método. Mas eu poderia ter criado 2 métodos diferentes. O cadastro usuário criptografado, por exemplo, e o login usuário criptografado. Ou, né, desse caso, para a gente... Tá, Matheus, você acabou de me quebrar o raciocínio. Obrigado. Vou bater no Matheus. Não, não vou bater nele, não. Não me processa. Hashtag Codinhoto Livre. Não importa. Eu vejo um chatzinho aqui, ó. Já me atrapalha. Eu tô aqui no raciocínio. Vocês param de bugar minha mente. Pessoal, beleza? Tranquilo? Então podemos colocar esse trabalho aí para vocês fazerem. Adicionar a parte do login no sistema de vocês. Bonitinho. De preferência com uma criptografia, me enviar até domingo. Pode ser domingo à meia-noite, ok? Não fiz a criptografia. Me manda sem criptografia. Mas não deixa de mandar. Até 11h59. Ok? De preferência com criptografia. Tá? Mas assim, vamos fazendo esse tipo de processo. Beleza? Tranquilo? Pessoal, então a gente vai fazer isso por hoje. E aí, se alguém tiver alguma dúvida ou já quiser ir implementando aí, e se tiver problema a gente já sana, beleza. Se não tiver nenhuma dúvida, ainda assim eu reforço, usem esse momento, esse momento que eu vou deixar vocês livres, vamos falar assim, para a gente já fazer, para depois vocês não ficarem abarrotados de coisas. Porque senão vai chegar... Vocês têm outros trabalhos, esse tipo de coisa, já adianta para a gente já sanar dúvidas agora. Na próxima aula, se for preciso, a gente pega uns minutinhos no começo ou no final, aí vocês só me avisem antes para eu me programar para tirar alguma dúvida, coisa do tipo, tá? Para a gente agilizar nesses processos de aula essa retirada de dúvidas, esse tipo de coisa, tá? Ok? Voltando a Devolutivo, então, vocês acharam que esse modo fica legal, né? A gente faz um projeto separadinho, e aí você tem um modelo separado e você consegue unir no seu normal. Eu acredito que vocês não vão ter problema, tá? Mas eu queria que vocês já tentassem fazer para a gente já se adaptar. Então, assim, eu vou tentar criar quase todos os projetos dessa maneira com vocês. Tem alguns que a gente já vai precisar ter algumas informações prévias, e aí eu vou tentar usar algum outro projeto, ou eu pego um de vocês que vocês me enviarem e implemento um relatório em cima dele, por exemplo, para mostrar para vocês, porque tem coisas que a gente já vai precisar ter um montante de código para gerar, por exemplo, uma N para N. Porque se a gente for fazer uma N para N do zero, pode ser que leve mais tempo. Mas eu ainda vou pensar e vou falando para vocês, tá? Mas a gente vai
vai se organizando quanto a isso também. Beleza, Creuza? Tudo certo? Tranquilo, então. Pessoal, aí a gente fica assim, então. E eu tô vendo para quinta-feira a gente tem um negócio um pouquinho diferente aqui também. Mas aí fica como surpresa, se der certo, deu, se não der certo, não deu. Beleza? Fechou? Eu vou interromper a gravação então, mas eu vou estar aqui se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou tirar alguma dúvida que não seja da aula de hoje, seja de outra né, aula que nós tivemos. Fiquem